antes que eu esqueça. Eu preciso dizer para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. E galera, antes de começar a falar de física mesmo com vocês, eu preciso passar para vocês algumas orientações com relação às atividades que eu deixei indicadas lá no mural, tá? Então, o que são aquelas atividades? São as atividades que compõem a nossa avaliação processual, beleza? Então, nós vamos ter, são 4 atividades que eu solicitei para vocês. Uma é o Forms já foi feito, vocês já me enviaram, já encerrou, tá bom? Alguns alunos me mandaram um e-mail, professor, eu não consegui escrever com potência, eu coloquei por extenso, eu coloquei só o número diferente de 0, enfim. Não tem problema, tá? Como eu não tinha respondido o Forms, eu não tinha identificado esse problema na resposta, tá? Mas eu vou levar isso em consideração no momento da correção de vocês, podem ficar tranquilos. Então, uma atividade foi o Forms. Outra atividade que eu estou pedindo hoje, jovens, é um mapa mental ou um mapa conceitual sobre eletrostática. Beleza? Então, vocês vão construir esse mapa mental. Pode construir no caderno, se quiser, numa folha sulfite, e aí tirar uma foto e me mandar. Ou, se você preferir, você pode usar um recurso digital para fazer. Tem puxa, eu não vou lembrar o nome do site agora. Não sei. Depois vocês podem pesquisar aí recursos digitais. Conquer? Oi? Conquer? Dá para fazer mapa mental por lá. Pode ser também. A gente teve um treinamento essa semana, eu não lembro exatamente o nome, não era o Conquer, mas pode usar. Qualquer recurso digital que vocês achem que facilite o processo de construir um mapa mental, pode usar, não tem problema. E aí você salva digital e me envia em PDF, enfim, o formato que for, tá bom? O que não pode fazer, jovens, é baixar um mapa mental pronto e me enviar um mapa mental pronto. Ou ficar copiando coisa da internet e colando. A ideia é que vocês escrevam com as palavras de vocês mesmo as relações e informações importantes para esse mapa e ilustrem ele o máximo que vocês puderem, tá bom? Eu coloquei ali mapa conceitual, mapa mental, mas a minha ideia era um resumo ilustrado junto com um mapa conceitual, fazer essa junção das duas coisas aí, beleza? Então, uma atividade é essa. A outra atividade que eu também estou solicitando hoje, jovens, é um podcast. Então, qual que é o tempo e o que é um podcast, primeiro, para quem não sabe? É um áudio. Tá bom? O podcast é um áudio. Então, vocês vão fazer um áudio sobre circuitos elétricos. Meu Deus, professor, sobre o que é de circuitos elétricos? Você escolhe. Se você quiser falar dos componentes, de um componente, de vários componentes, do circuito como um todo, da aplicação de um componente no nosso cotidiano, da aplicação do circuito elétrico no nosso cotidiano, dos perigos, das vantagens, enfim, fica a seu critério, desde que seja sobre circuitos elétricos. Tá bom? Então, qual que vai ser o tempo desse áudio? De 1 minuto e 30 segundos até, no máximo, 2 minutos. Beleza? Por que eu estou restringindo nesse intervalo de tempo, jovens? Porque senão fica muito curto, você nem consegue falar nada. E se passa muito de 2 minutos, você não consegue enviar por e-mail. E o podcast precisa ser enviado por e-mail para mim também. Tá bom? Professor, como é que eu vou fazer esse podcast? Se você já manja dos recursos de programas de computador que dê para você fazer o podcast, pode usar também, não tem problema. Para quem não tem uma ideia de como fazer o podcast, uma possibilidade é fazer pelo próprio WhatsApp. Grava um áudio de 1 minuto e 30, no máximo 2 minutos, e envia para qualquer pessoa da sua lista. Essa é a grande desvantagem. Pode enviar para alguém da sala mesmo que sabe que é o trabalho. E aí, depois você, com esse áudio salvo, você vai em compartilhar por e-mail, e aí você manda para o meu e-mail quando você for compartilhar. Beleza? E aí o áudio chega para mim. Por isso que eu limitei até no máximo 2 minutos, para que esse áudio chegue até mim. Se você tiver algum problema, sei lá, não conseguiu enviar e tal, me manda um e-mail falando que você não conseguiu enviar, e a gente pensa numa outra estratégia, tá bom? Então, o podcast, o mapa mental, eu estou pedindo hoje. Tudo individual. Tanto o mapa mental quanto o podcast é individual, tá bom? Professor, é para entregar na próxima aula, é isso? Até o dia 25 de junho, até quinta-feira da semana que vem. Beleza? Por que até o dia 25 de junho? Porque na sexta-feira nós já vamos ter a aula e eu já vou pedir outra atividade provavelmente para vocês, tá bom?
Daí não vai ser duas, vai ser só uma, alguma coisa mais simples também, mas eu vou pedir outra coisa. Provavelmente associado aos exercícios que nós já fizemos e tal. Então, por isso que eu coloquei até o dia 25. E aí, na sexta-feira também, eu já vou começar a fazer o fechamento. Então, por isso que eu também pedi até o dia 25. Prof, qual é o seu e-mail? Deixa eu confirmar, porque eu também não lembro de cabeça, Canestrada. Na dúvida, eu deixei salvo para vocês lá no planejamento, tá? Então, tem lá no planejamento, vocês podem depois olhar lá, mas eu vou postar ele aqui também, tá? Tá aqui. Beleza, jovens, tem mais alunos que me falaram que não lembram se fizeram o Forms ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um levantamento das atividades que foram feitas. Então, tentem mandar o quanto antes, porque provavelmente lá por quarta-feira à tarde eu vou fazer um levantamento e aí na nossa aula de sexta eu posto para vocês o que cada um está devendo de cada atividade. E quem não fez o Forms, a gente pensa numa outra possibilidade aí de atividade. Se eu faço um novo Forms, se vai ter uma segunda chamada para todas as atividades, aí eu vou conversar com a coordenação para a gente definir como que vai ser isso daí. Beleza? Professor, é tudo individual? Tudo individual. Tá? Jovens, todos esses trabalhinhos que eu estou pedindo para vocês, eles vão compor a nota de avaliação processual, que são os trabalhos que nós fazemos ao longo do bimestre, tá bom? Provavelmente o professor Afonso deve ter pedido alguma coisa para você, se não pediu, em breve ele vai pedir alguma atividade também. E aí, em física, a gente vai fechar uma nota de trabalhos e tem a nota de provas. As provas ainda nós não começamos a fazer, o colégio está definindo como que vai acontecer. Então, todos esses trabalhos compõem a avaliação processual, que é a parte mais demorada, né? As avaliações, elas são mais rápidas para a gente fazer. Vai ser nos grupos fixos? Como assim grupos fixos? É que a gente tem os grupos fixos que ficam durante o bimestre, que nesse caso está sendo durante o semestre. Mas já que vai ser individual, daí não é isso. Isso. Como é individual, é independente de cada grupo. Tá bom? Professor, Diga. os exercícios também fazer até o 12 lá, tirar foto e mandar no teu e-mail até quinta? Isso. A quarta atividade, que são os exercícios, deixa eu pegar aqui, da 1 ao 12, da página 41 a 43, e jovens, do livro 1A. Nós estamos trabalhando agora com o livro 1B, tá bom? Então, são exercícios lá que nós já fizemos há bastante tempo. Nós corrigimos alguns deles, não todos, mas nós corrigimos vários deles, tá bom? Então, caso tenha algum que você não consiga fazer, quando você me mandar a resolução dos que você fez, você coloca lá, professor, tal exercício, não consegui, fiquei com dúvida em tal ponto. Então, coloca onde você está com dificuldade. Não sei fazer, não adianta. Você sabe fazer o quê? E daí depois eu vou fazer uma retomada desses conceitos e eu vou saber quais são os pontos que eu preciso retomar com vocês daí, tá bom? Então, lembrem, nós estamos trabalhando com o livro 1B. Os exercícios que eu pedi são do livro 1A, tá bom? Então, você resolve no caderno, tira uma foto e manda a foto para mim. Tem que mandar tudo no mesmo e-mail? Não. Se você quiser mandar tudo no mesmo e-mail, pode. Se quiser mandar separado, fica a seu critério. Então, por exemplo, eu já tenho os exercícios prontos. Se já quiser, pode tirar a foto e me mandar de uma vez. À medida que for fazendo as atividades, vai mandando. O que eu peço, jovens, isso que é muito importante que vocês façam. Que vocês identifiquem-se no e-mail. Porque eu estou recebendo e-mail de 7 turmas. Então, é muito e-mail. E aí, se você não colocar o nome, seu número, a turma, vai ser muito difícil eu conseguir identificar qual que é o trabalho, tá bom? Aí eu tenho que responder perguntando quem é, daí a pessoa demora mais uns dias para me responder. Então, atrasa muito o processo. Então, se identifica. Coloca lá no assunto o teu nome completo, sua turma e qual é o trabalho que você está me enviando. Podcast, mapa conceitual, exercícios, que aí já me ajuda a entender o que eu estou recebendo, de que turma que é e assim por diante. Tá bom? Fico muito agradecido se vocês fizerem todo esse processo aí. Tá bom? Isso facilita muito a minha vida. Eu estou pedindo para vocês porque facilita a minha vida. Tá bom? Mais perguntinhas, jovenzinhos? Mandem, vai lá. Professor, só identifica, né? Tipo, página, põe lá exercício 1 e daí só resolução. Isso aí, resolução. Se for exercício de múltipla escolha, precisa colocar a resolução também. A não ser que seja exercício teórico, né? Que daí teórico eu não tenho o que fazer. Marca lá a alternativa e escreve a alternativa. Mas exercício de cálculo tem que mostrar os cálculos daí, tá?
Mais questionamentos? Mandem. Professor, a nota de física, ela vai ser dividida ou vai ser junto com a do Afonso? É tudo junto. Nós estamos pedindo atividades de forma separada, mas a gente vai lançar essas atividades, vai sair uma única nota de física, tá bom? Vão ter, Tá. igual quando a gente estava em sala, né? Ia fazer a prova, tinha a prova da minha física, a prova da física do Afonso, que compunha uma nota só. Tinha os trabalhos do Afonso, os meus trabalhos, que compunham um trabalho só. A mesma coisa, o mesmo controle que vocês vão poder fazer daí. Tá bom. Isso a gente vai fazer de forma remota e não em sala de aula. Na semana que vem são as 3 coisas, então? Isso, até o dia 25 de junho. É o mapa mental, O mapa mental, o podcast e os exercícios da página 41 a 43, se eu não me engano, lá, que é do 1 ao 12. prefere que envie os 3 em um e-mail só ou envia tipo em e-mail diferente? Tanto faz, é indiferente para mim. O que for mais fácil para vocês. Desde que esteja bem identificado lá no assunto, o seu nome, sua turma e quais atividades você está enviando, se você preferir mandar um e-mail para cada um, se você preferir mandar tudo num e-mail só, o que for mais fácil para você. Beleza. Professor, mas dia 25 é quinta-feira. Vai Isso. ficar até dia 25 mesmo? Isso, porque daí na sexta-feira, jovens, eu vou pedir mais uma outra atividade para vocês. E aí já aquelas todas já passaram daí. Mais uma? É lógico. Ô, professor, Diga. quando que acaba o bimestre? Porque, Aí, tipo, os professores estão mandando várias atividades. E daí, tipo, acaba, tipo, semana que vem, será? Não. Vai até, se eu não me engano, é a terceira semana de julho. Beleza. Tem mais Valeu. tempo ainda. Professor, Diga. o podcast sobre circuito elétrico é para explicar o que é? Circuitos elétricos, você pode escolher explicar o que é o circuito elétrico, ou falar de um componente do circuito elétrico, ou das aplicações do circuito elétrico, fica a seu critério, desde que esteja associado a circuitos elétricos. Tá bom. Bom? Jovenzinhos, mais uma coisa, que eu não lembro o que era, que agora eu esqueci. Atividades, mandar por e-mail. O e-mail, já falei. Acho que eu falei tudo. Se eu lembrar, eu vou falando para vocês ao longo da aula. Mais alguma perguntinha? Mandem aí, vai lá. Senão a gente vai começar a brincar com os exercícios. Professor, esse conteúdo de agora a gente tá em dia? Tá atrasado? Não. A gente está super em dia. Super em dia. Eu fiquei bem contente. Aquelas 2 aulas que nós fizemos à tarde, só de resolução de exercício, adiantou muito a nossa vida, porque aquele conteúdo era muito difícil comparado com o de agora. Então, nós íamos gastar umas 2 ou 3 semanas só para fazer aqueles exercícios que a gente precisava fazer. Então, ter feito aquelas aulas à tarde nos deixou em dia. Então, nós estamos conseguindo fazer uma aula de conteúdo, uma aula de exercício, uma aula de conteúdo, uma aula de exercício, porque nós tivemos aquelas 2 aulas, até um pouquinho mais que 2 aulas, né, à tarde. Então, a gente conseguiu ficar em dia. Falta um conteúdo só para nós fecharmos, então, teoricamente, mais 2 semanas a gente fecha. Ainda vai ter uma semaninha de lambuja ali no meio, a gente vai conseguir trabalhar com calma, vai conseguir fazer os exercícios com tranquilidade. Tá bom? Vai ter mais dessas... Deus, né? Fechou? Beleza, então, jovenzinhos. Vamos lá. Livro 2, não, livro 1B. Esse aqui. Nós vamos fazer exercícios de campo elétrico, jovens. Então, podem abrir os livrinhos de vocês na página 101. Jovens, na página 101, na verdade, começa na página 100, o Aplicando Conhecimentos, e vai até a página 102. São todos exercícios muito legais de fazer, não são de todo difíceis, tá bom? E são muito bons porque eles pegam exatamente aquilo que a gente precisa reforçar e que os vestibulares mais cobram e o Enem também. Porém, tem alguns que tem algumas jogadas que são um pouquinho mais sutis, e esses que eu quero fazer com vocês, beleza? Então, nós vamos começar fazendo o Aplicando Conhecimento 5, da página 101. E eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar o raciocínio. Só antes eu vou registrar aqui.
pessoas que estão presentes, que é bastante importante. Beleza? Então, vamos lá. Aí, jovenzinhos, vocês conseguem ver minha tela? Eu vou deixar o chat aberto aqui também. Se tiverem perguntas, podem mandar ali pelo chat que eu já vou respondendo vocês. Então, lembrando, é para o dia 25 de junho as atividades que eu pedi todas, tá bom? Para quinta-feira da semana que vem. Mas os exercícios já estão feitos, o Forms já foi. Então, é só o mapa mental e o podcast, né? Vamos lá, jovenzinhos, diz assim o enunciado do exercício. Exercício 5. Duas cargas elétricas Q1 igual a 1 microcoulomb e Q2 igual a menos 4 microcoulomb estão no vácuo, fixas nos pontos 1 e 2 e separadas por uma distância D igual a 60 centímetros, como mostra a figura abaixo. Então, está ali a figurinha. O ponto em que o campo elétrico resultante de com base nas informações, determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto médio da linha reta que une as duas cargas. Então, ele quer o vetor resultante, jovens. Eu estou um pouco perdido porque eu perdi a minha caneta, jovens, que eu escrevo na mesa. Ué. Como que pode uma coisa assim? Só um segundo, jovenzinhos. Espera aí, me perdoem que eu preciso localizar minha caneta. Espera aí. Ai, que medo de pisar. Localizei, jovens, perdão. Ela enrolou nas cobertas aqui, que eu estou enrolado na coberta, está muito frio. Mas já achei. Então, vamos lá. A figura, jovenzinhos, é a seguinte, ó. Nós temos na direção horizontal, o sentido positivo tá aqui, ó, para a direita, beleza? E nós temos a marcação, sendo aqui o 0. Eu vou colocar aqui já como sendo 60, que é onde está a carguinha Q1. Aqui eu já vou colocar que é o 90, que não é 90, é 120. Que é onde está a carguinha Q2. Tá bom? Então, a distância que separa os dois pontos é de 60 centímetros. Aqui eu tenho mais 1 microcoulomb, aqui menos 4 microcoulomb. Jovens, nós sabemos que toda carga gera campo elétrico, que a carga positiva, as linhas de campo saem dela, e que da carga negativa, as linhas de campo chegam nela. Então, dessa carga positiva, tem muitas linhas de campo que saem, mas tem uma linha de campo que sai dela, e aqui, ó, nesse ponto médio,
vai apontar nesse sentido. Eu vou falar que é o campo elétrico 1, que foi gerado pela carga 1. Na carga 2, ela é negativa. As linhas de campo, elas chegam na carga negativa. Então, tem muitas linhas de campo chegando na carga negativa. Mas eu vou desenhar só uma, que passa pelo ponto central e aponta para a carga negativa. Então, tá aqui. Esse é o campo elétrico gerado pela carga 2. Beleza? Então, tá aqui, ó, campo 1 e campo 2. O exercício pede para nós o campo resultante. Então, o campo elétrico resultante, ó, como os dois vetores apontam no mesmo sentido, nós vamos fazer a soma. Então, o campo resultante vai ser o módulo do campo elétrico 1 mais o módulo do campo elétrico 2. Lembram qual é a equação do campo elétrico? É a constante K vezes o módulo da carga Q, dividido pela distância que separa a carga do ponto que você está avaliando ao quadrado. Então, aquela ali é a equação do campo elétrico. Então, o nosso campo elétrico resultante vai ser campo elétrico 1, constante K, vezes o módulo da carga 1, dividido pela distância 1 ao quadrado. Campo elétrico 2 é a constante K, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância 2 ao quadrado. Então, agora é só brincar de fazer continha, né? Ó, a constante K é 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga 1 é 1 microcoulomb. Lembrem que o prefixo micro aqui em cima, ó, ele vale 10 a menos 6. Vou até circular aqui, ó. O micro vale 10 a menos 6. Todo mundo dividido pela distância ao quadrado. Ó, se a distância de 60 a 120 é de 60 centímetros, né? A metade disso aqui vai ser 30 centímetros. 30 centímetros, jovens, é igual a 0,3 metros. Ou, se você preferir, 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então, vou pôr na potência. 3 vezes 10 a menos 1 metro, todo mundo ao quadrado. Mais constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga Q2, que vai ser 4 vezes 10 a menos 6, módulo eu desprezo o sinal negativo, dividido pela distância, que também vai ser 30 centímetros. Então, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, meu campo elétrico resultante vai ser 9 vezes 1, 9. 10 a nona com 10 a menos 6 vai ficar 10 ao cubo. 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Mais. Aqui, jovens, eu não vou fazer o produto, eu vou manter assim, ó, 9 vezes 4. E aí, sim, 10 a nona com 10 a menos 6, 10 ao cubo. E aí, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, 9 vezes 10 a menos 2. Por que eu não fiz o produto? Porque eu vi que apareceu um 9 aqui embaixo, ó, e agora eu posso fazer tchucu-tchucu. Corto esse 9 com esse 9, corto este 9 com este 9. Beleza? Então, no final do dia, nós encontramos que o campo resultante vai ser 10 ao cubo dividido por 10 a menos 2. Faz o expoente de cima menos o de baixo. Como o de baixo já é negativo, 3 menos menos 2 vai ficar 3 mais 2, que é 5. Aqui vai sobrar o 4 vezes 3 menos menos 2, de novo, 3 mais 2, que vai ser 5. Então, o campo elétrico resultante é 1. Quando não tem nada na frente escrito, sabe que é 1. Deixa eu apagar que ficou feio aquilo ali. 1 vezes 10 à quinta, mais 4 vezes 10 à quinta. Portanto, 5 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Esse vai ser o campo elétrico resultante no ponto central. Tinha outra forma de fazer? Até tinha. Você poderia calcular o campo 1 separadinho, o campo 2 separadinho, e daí somar os dois. Dá na mesma. Tá? Você escolhe o caminho que você vai achar mais fácil aí. Tá bom? Até aí, jovenzinhos, questionamentos e perguntinhas, mandem. Vai lá.
Não sei porque o chat não está aparecendo aqui para mim. Por causa do compartilhamento, professor. Não, mas ele abria hoje. Eu tinha aberto ele. Ó, viu? Tem hora que ele some, não sei por quê. Mas beleza. Perguntinhas mais, jovenzinhos, questionamentos, mandem. Acho que tá tranquilo, né? Então vamos para a letra B, que diz o seguinte, ó. Com base nas informações, determine, letra B, o ponto em que o campo elétrico resultante é nulo à esquerda de Q1. Então, ele já está afirmando para nós, jovens, que esse campo vai ser nulo à esquerda de Q1. Ó. Então, é alguma região nesse ponto aqui, antes do ponto 60. Tá bom? O que eu vou dizer para vocês? Que essa distância que vai do ponto que eu vou descobrir até a carga 1 vale x. Eu não sei quanto é, vale x. E esse intervalo eu já sei que é 60, porque o exercício tinha me dito, né? De 60 a 120 é 60. Então, para essa nova distância que eu não sei quanto é, eu vou chamar de x. E agora, para essa distância, eu vou calcular o meu campo resultante zero. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, jovenzinhos. Eu sei que a carga positiva, as linhas de campo saem dela. Então, tem um campo que aponta nesse sentido, que vai ser o campo 1. E para a carga negativa, as linhas de campo apontam para ela. Então, esse aqui vai ser o campo 2. Para que o campo resultante seja nulo, ó, são dois vetores em sentidos opostos. Para eles se anularem, os dois precisam ter a mesma intensidade. Então, aqui, para a letra B, eu vou escrever que a intensidade do campo elétrico 1 tem que ser igual à intensidade do campo elétrico 2. Beleza? O campo elétrico 1 é a constante K vezes o módulo da carga 1 dividido pela distância 1 ao quadrado. O campo elétrico 2 é a constante K vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância 2 ao quadrado. Olha que bacana, tem o K nos dois lados da igualdade, já consegue simplificar o K. E eu vou colocar as informações que nós temos. Módulo da carga 1, 1 vezes 10 a menos 6. Distância 1 é a distância da carga 1 até o ponto, que é x. Então, fica x ao quadrado. Igual. Módulo da carga 2, se é o módulo, eu desprezo o sinal. 4 vezes 10 a menos 6, porque é micro, né? Dividido pela distância 2 ao quadrado. Agora, toma cuidado. Qual que é a distância da carga 2 até o ponto que você está avaliando? São os 60 centímetros desse trecho, né? Da carga 2 até a 1 é 60, mais o pedaço x. Então, é 60 mais x. Todo mundo aqui elevado ao quadrado. Olha que bacana. Tenho 10 a menos 6 nos dois lados da igualdade. Simplifico 10 a menos 6. E eu vou fazer o seguinte, jovens. Eu vou aplicar raiz quadrada nos dois lados da igualdade. Essa jogada de aplicar raiz quadrada nos dois lados da igualdade, eu usei uma vez com vocês, quando eu usava o quadrinho ainda, e eu fiz quando era força elétrica. Eu falei que era muito importante essa jogada de usar a raiz. Então, a gente vai usar aqui. O que eu vou chegar de conclusão? Raiz de 1, 1. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 4, 2. Raiz de 60 mais x, todo mundo ao quadrado, ó, simplifica a raiz com o quadrado, vai sobrar 60 mais x. E aí, jovens, você cai numa equação do primeiro grau. Fica muito mais sossegado para você resolver. Se na pior das hipóteses você não percebesse isso, você ia cair numa equação do segundo grau, ia resolver por Bhaskara, ia dar a mesma coisa. Mas caindo na equação do primeiro grau facilita a tua vida. Então, nós vamos chegar aqui. Professor. Oi, pode falar. Então, basicamente, você só aplica a fórmula, né? Sim. Sim. Beleza. Igual, só, a parte conceitual está aqui, ó, de que os dois campos precisam ter a mesma intensidade. Daqui em diante é só aplicar a equação e substituir valores.
A parte Isso conceitual... porque ele falou nulo, né? No Exatamente. enunciado. E como Beleza. eles têm sentidos opostos, para que eles se anulem a mesma intensidade dos dois. É que a minha dificuldade é interpretar, sabe? Tipo, ter essa percepção. E a interpretação, ela acabou aqui, ó. Percebe para a letra B? Para a letra A, ela acabou aqui, ó. Daqui em diante foi só substituição de equação e de valores. Mas a interpretação de que eles tinham o mesmo sentido na letra A, na letra B eles tinham sentidos opostos, e o que eu ia escrever a partir disso acabou aqui, ó, na equação do campo resultante e aqui na igualdade dos campos, do campo 1 e do campo 2, nesse caso. Então, você matando essa parte, entendendo que por eles estarem em sentidos opostos, para eles se anularem, eles precisam ter a mesma intensidade, essa é a sacada do exercício. E essa sacada se repete muitas vezes em outros exercícios. Ele muda o desenho, ele muda a historinha, mas essa sacada inicial se repete muitas vezes. Tá bom? Beleza, obrigada. De nada. Então, aqui, ó, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 60, 60. 1 vezes x, x. Jovens, o x que está somando, eu vou passar subtraindo para o outro lado da igualdade. Então, 2x menos x é igual a 60. 2x menos x é x. Então, x é igual a 60 centímetros. Ou seja, essa distância é 60 centímetros. Então, na verdade, esse ponto que eu desenhei aqui, ele deveria estar exatamente aonde? Ó? Em cima do zero, né? Porque voltando 60 centímetros a partir desse ponto, eu caio no zero. Só que eu não sabia, né? Eu ia calcular, eu só estimei que seria por aqui. Mas o que o exercício pedia na letra B? O ponto em que o campo elétrico resultante é nulo, à esquerda da carga Q1. E que ponto vai ser esse, então? Se eu volto 60 centímetros, eu caio em cima do ponto zero. Então, eu vou escrever aqui o seguinte, ó. Campo resultante igual a 0 Newton por Coulomb em X igual a 0, vamos ver se está em metro ou centímetro, centímetro. Em X igual a 0 centímetro. Então, cuidado, jovens. O que o exercício pedia para nós não era essa distância X, né? Ele pediu o ponto. Então, eu sei que a partir dos 60, que é onde está a carga 1, eu tenho que voltar 60 centímetros. E quando eu volto 60 centímetros, eu caio exatamente em cima do ponto zero. Muito cabuloso o exercício ou mais ou menos? Ah, eu achei, professor. Achou cabuloso? Por isso que eu escolhi ele para fazer com vocês, jovens. Porque a matemática dele não é tão difícil, mas o raciocínio que você tem que usar de desenhar o campo, entender aonde vai estar localizada a carga e tudo mais, essa é a parte difícil. Porque depois que você escreveu a igualdade, que depende de toda a análise inicial, aí é só substituição, né? Não é tão difícil. Mas essa análise no desenho, de desenhar aqui os vetores, entender os sentidos, eu acho que essa é a parte mais difícil, né? E no mesmo exercício, nós trabalhávamos com o campo resultante e com o campo nulo. Então, com o campo resultante igual a zero e diferente de zero. Por isso que eu achei bacana o exercício 5. Questionem e perguntem, jovenzinhos. Vai lá. Beleza? Legal. Tem mais 2 exercícios que eu tinha achado bem bacana para fazer com vocês, jovens. Mas não dá tempo de fazer os 2. Então, eu vou escolher o que é mais perfil de cair no Enem e nos vestibulares, que é o 10, da página 102. Se alguém quiser dar um print na tela, jovens, agora é a hora, que em 2 segundos eu vou pegar uma tela nova. Jovenzinhos, nosso tempo está acabando, eu tenho quase 4 minutos, um pouco menos. Então, se acabar o tempo, eu termino o raciocínio com vocês lá pelo Google Sala de Aula, tá bom? Mas a ideia do... A ideia do exercício 10 é que você tem a Terra, tá? Ele coloca a Terra para nós aqui na horizontal. E ele fala para nós que existe uma aceleração da gravidade que puxa os corpos para a Terra e que existe um campo elétrico
nessa região. E uma carga, ela é solta aqui, ó, nesse ponto. Aí ele fala que essa partícula de carga Q tem massa 10 a menos 6 quilogramas e foi colocada num ponto próximo à superfície da Terra, onde existe um campo elétrico uniforme, vertical e ascendente, de intensidade 10 a quinta Newton por Coulomb. Sabendo que a partícula está em equilíbrio, considerando a intensidade da aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da carga Qzinho e o seu sinal são respectivamente. Então, ele quer a carga Qzinho. Primeira coisa que nós vamos pensar, jovens, é nas forças que atuam sobre a carga Qzinho. Ó, eu sei que tem a força peso que puxa ela para a Terra. E se ela vai ficar em equilíbrio, ou se você parar para pensar comigo aqui também, se eu tenho um campo elétrico na vertical para cima e a carga é positiva, então eu tenho uma força elétrica na vertical para cima. O exercício disse para nós que a carga está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, eu sei que a força resultante tem que ser zero. Então, o que eu posso afirmar sobre o peso e a força elétrica, João? Elas precisam ser iguais. Então, a força elétrica tem a mesma intensidade do peso. Porque se a elétrica for maior, a carga sobe. Se o peso for maior, a carga desce. E nenhum dos dois acontece. Força elétrica é a equação do força que entra. Lembram? F igual a Q vezes Z. Então, Q vezes Z. Força-peso, vocês viram lá no ano passado, que é massa vezes gravidade. Então, tá aqui, ó. mg. Como ele pede a carga Qzinho, o campo elétrico E que está multiplicando passa dividindo, ó. E agora é só fazer continha. A massa é 10 a menos 6 quilogramas, já forneceu em quilograma, graças a Deus. Campo elétrico é 10 metros por segundo ao quadrado. Perdão, a gravidade, o campo gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. E o campo elétrico, 10 a quinta. Então, fica 10 a menos 5, menos 6 com 1 menos 5, por 10 a quinta. Então, ó, faz o expoente de cima menos o de baixo. Menos 5, menos 10. 10 a menos 10, Coulomb. Só que se você olha nas alternativas, não tem 10 a menos 10, tem um micro, que é 10 a menos 6. Então, eu vou escrever assim, ó. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6, Coulomb. Portanto, 10 a menos 4, microcoulomb. Professor, posso te fazer uma pergunta rapidão? Manda ver. Pode fazer exercícios no próprio livro e te mandar foto do livro? Pode, claro, claro. Beleza, valeu. Sim, por nada. Jovenzinhos, esse exercício é muito comum dos vestibulares e Enem. E vejam que ele é mais simples que aquele anterior que nós fizemos. Tá bom? Então, não se desesperem.